Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, que vem do antigo texto de 4 Baruque. É uma daquelas obras que não entraram no cânone bíblico tradicional, sabe? E ela guarda um relato impressionante sobre um profeta, uma águia falante e uma soneca, que durou 66 anos. A história toda começa com uma pergunta que, vamos combinar, mexe com a nossa noção de tempo. Imagina só, fechar os olhos por um instante. E quando abre de novo, não passaram alguns minutinhos não. Passaram 66 anos. Uma vida inteira simplesmente sumiu. Pois é exatamente isso que acontece com um homem chamado Abimeleque. E essa experiência, que é totalmente desconcertante, é o nosso ponto de partida para uma saga incrível de fé, destruição e milagres. Bom, vamos lá. A nossa história começa com o Abimeleque acordando ali na sombra de uma figueira. Para ele foi só um cochilo rápido, mas ele sente a cabeça estranhamente pesada, como se não tivesse dormido o suficiente. E aí vem o primeiro sinal de que algo está muito, mas muito errado. Os figos que ele tinha colhido antes de dormir estão perfeitos, fresquinhos, ainda pingando aquele leite, sabe? Como se tivessem sido tirados do pé naquele exato momento. Completamente perdido, ele volta para Jerusalém e o choque é ainda maior. Ele não reconhece mais nada. É aí que um senhor, um homem já bem idoso, se aproxima dele, pronto para contar uma verdade que vai virar o mundo de Abimeleque de cabeça para baixo. Olha só essa tabela, o contraste é brutal. A realidade do Abimeleque colide de frente com a verdade. Onde ele achava que tinha dormido só um pouquinho, o ancião revela foram 66 anos. Jerusalém tinha caído e o seu povo tinha sido levado como prisioneiro para a Babilônia. A pergunta que fica é, como e por quê? Por que o Abimeleque foi poupado de ver toda essa tragédia? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Exatos 66 anos. Então, para a gente entender essa soneca, temos que voltar para o momento em que tudo começou, com o profeta Jeremias recebendo uma mensagem terrível, uma mensagem de Deus. A ordem divina é bem clara. A cidade vai ser entregue aos inimigos, os caldeus. Jeremias é avisado para sair de lá antes que a destruição comece. E aqui a gente vê o coração do conflito. Jeremias implora a Deus, ele pede que, se a cidade tiver que ser destruída, que seja pelas mãos divinas, para que os inimigos não possam se vangloriar. Mas a decisão de Deus é final. A cidade vai cair, sim, mas ele vai controlar como tudo acontece. Com anjos posicionados nos muros da cidade, a queda de Jerusalém acontece não como um ato de guerra comum, mas como um evento totalmente orquestrado por Deus. E ele dá a Jeremias uma série de instruções bem específicas, bem extraordinárias, para proteger o que era sagrado. E aqui está a resposta. O sono de Abimeleque não foi um acaso, foi um ato de misericórdia de Deus. Ao ser escondido, ele foi poupado da dor de assistir à destruição da sua cidade, da sua casa. 66 anos se passam. Abimeleque finalmente acorda e se junta a Baruque, que estava lá nas ruínas de Jerusalém. Agora, eles têm um novo desafio pela frente. Como é que eles vão entrar em contato com Jeremias e o resto do povo, exilados lá longe, na Babilônia? Pensem bem, como se manda uma mensagem através de um império inimigo naquela época. A solução vem de um anjo, uma águia poderosa, vai servir como mensageira divina. E no momento que é, sinceramente, milagroso, a águia chega e não só entrega a mensagem, ela fala com Baruque com voz humana. Em textos antigos, quando um animal falava, era sinal de uma mensagem direta dos céus. E essa não era uma exceção. A águia completa a missão dela de um jeito espetacular. Ela usa os figos de 66 anos e, pasmem, chega a ressuscitar um morto para provar que a mensagem era verdadeira. Isso acende a esperança de todo mundo para voltar para Jerusalém. A mensagem chega, e quando finalmente chega a hora de voltar para casa, Deus impõe um último teste. Um teste bem difícil que deveria ser feito ali, nas margens do Rio Jordão. E o teste era duro. Para poder entrar de novo na Terra Santa, eles precisavam provar sua devoção total. E o que isso significava? Abandonar os maridos e esposas estrangeiros que arranjaram na Babilônia. Era um teste final de lealdade à sua fé e ao seu povo. O resultado, como o gráfico mostra, não poderia ser mais dividido. Metade do povo passou no teste e cruzou o Jordão. A outra metade não conseguiu abandonar suas novas famílias e foi rejeitada. Foram proibidos de voltar para a Terra Prometida.
E esse momento se torna uma espécie de mito de fundação para a origem dos samaritanos. Explica aquela divisão profunda e histórica entre as duas comunidades. Tudo a partir dessa escolha crucial feita ali no rio. De volta a Jerusalém, a história de Jeremias chega ao seu clímax. Ele tem uma última visão profetizando a vinda de Jesus Cristo. Uma revelação que, para aquele povo, naquela época, se mostrou muito controversa. A multidão fica furiosa. Acusam ele de heresia, comparando o que ele disse com as palavras do profeta Isaías, que, segundo a tradição, foi martirizado. E eles decidem que Jeremias vai ter um mesmo fim. Nos seus últimos momentos, acontece mais uma intervenção divina. Jeremias ordena que uma pedra assuma a aparência dele. O povo apedreja a pedra. Mas aí, a pedra grita, revelando o truque. Mesmo assim, o verdadeiro Jeremias é visto e finalmente martirizado, cumprindo seu destino. E aquela pedra milagrosa vira um monumento, um símbolo da sua aliança com o profeta. Então, no fim das contas, o que os figos, as águias e as pedras nos ensinam sobre a fé? Desde a soneca de 66 anos de Abimeleque até o martírio de Jeremias, a história de 4 Baruque é uma narrativa muito poderosa sobre resistência, sobre intervenção divina e sobre o preço que se paga pela fé no mundo caótico.